Uma boa noite a todos os irmãos presentes na nossa casa, em ambos os planos da vida. Que o amor do Mestre Jesus envolva a todos nós e que nós possamos estar conectados com esse amor para que verdadeiramente desenvolvamos em nós a paz tão necessária nestes dias desafiadores em que vivemos, naqueles momentos de aflições, nas nossas provas, nas nossas expiações, que nada mais são que aqueles professores nos ensinando a crescer, a melhorar, a buscar novos caminhos, se necessário for. Nós gostaríamos de, antes de lermos a mensagem, relembrar os irmãos que estiverem portando os seus celulares, que os desliguem ou coloquem no modo silencioso, para que nenhuma interferência externa nos roube deste momento aqui tão especial para cada um de nós, enquanto espíritos que somos. Então nós vamos ler uma mensagem para nos harmonizarmos do livro Semente de Felicidade. E diz assim: encontre o prazer de viver. A vida tem um sentido, uma direção, um gosto. Cabe a você descobrir este caminho. Exige busca e luta. É tarefa exclusivamente sua. A cada descobrimento, a cada vitória, surge nova sensação de engrandecimento íntimo, de alegria, de paz. O aproveitamento das horas e a atenção contínua são o seu instrumento de serviço. Não perca tempo. Aprimore-se. A luta com amor traz vitória mais rápida e completa. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Então, nós damos por aberto esses trabalhos desta noite, rogando ao Pai Maior, Mestre Jesus, aos mentores espirituais desta casa, espíritos amigos presentes neste momento conosco, muita luz, muita paz, muita harmonia, muita serenidade em nossos corações. Nós convidamos então para as reflexões da noite o Darcy. Uma boa noite a todos, de ambos os planos. Mais uma vez, estamos aqui reunidos para refletir sobre os ensinamentos dessa doutrina, a interpretação que essa doutrina faz dos ensinamentos cristãos, que facilita muito o nosso entendimento pela forma com que abordamos, tentando trazer sempre de uma forma o mais útil possível com a nossa vida, com o nosso dia a dia. E nesse primeiro encontro de nossa primeira quarta-feira à noite do ano, nós não poderíamos abordar outro tema
que não fosse essa transição de ciclos que nós temos na nossa mudança de calendário. Sabemos que, de uma forma geral, é somente uma virada de calendário para nós espíritas, principalmente, porque nós sabemos que a nossa vida é única, é indestrutível, nós somos imortais e é uma sequência contínua. Então, o calendário é só uma marcação do tempo que os homens criaram para facilitar as relações neste mundo material, porque no mundo espiritual, no plano espiritual, eles já deixam de existir. Então, nessa virada de ciclo, o que nós temos tradicionalmente como práticas? Nós nos abraçamos, nós comemoramos, nós desejamos que sejamos mais felizes, que conquistemos nossos sonhos, que tudo se realize da forma com que nós desejamos e planejamos. Nós temos sim que fazer planejamentos, nós temos que ter propostas para todo dia, para a nossa vida, de que nós queremos construir em nossa jornada. Temos que ter metas com toda certeza. Mas também temos que ter uma certeza de que somos indivíduos, ou seja, cada um tem uma individualidade, cada um tem uma capacidade de conquistar aquilo a que se propõe. Então, quando nós fazemos esses planejamentos, criamos essas propostas de ano novo, que a gente não se espelhe na vida, nos projetos, nas aquisições dos outros que caminham às vezes ao nosso lado, porque muitas vezes nós não temos toda a força, toda a capacidade para aquelas realizações de grande sucesso que muitas vezes nós nos espelhamos. Cada um de nós tem os seus limites. E nós temos que ter essa certeza de que nós temos que crescer sim, temos que construir alguma coisa na nossa caminhada, na nossa vida sim, mas temos que respeitar os nossos limites. Porque quando nós sonhamos o sonho do outro, pode ser que eu me frustre, pode ser que isso me gere a doença mais presente neste século, que é a ansiedade. É aquela doença de que eu passo a viver muito mais no futuro, em sonhos, em medos de não dar certo, e deixo de viver o tempo que realmente me pertence, deixo de viver o presente. Então, que nesse tempo de virada, que a gente tenha esses planejamentos, mas que a gente não fique, eu não posso falhar, que a gente não tenha essa coisa de que eu tenho que conquistar, eu sou obrigado, porque senão eu não vou ser feliz. Busquemos as coisas que realmente nos fazem felizes. E isso é individual de cada um. Aquilo que pode me fazer feliz, pode ser que para o outro não tenha a mesma importância. Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 921, ele tem essa dúvida e questiona os espíritos. A felicidade, para mim, pode ser que alguma coisa, em alguma forma, para outro, pode ser algo bem diferente. Existiria alguma coisa em comum para todos nós que nos faça feliz? E os espíritos respondem que sim, e que teriam dois parâmetros para que possamos construir a nossa vida feliz. Um no sentido material, que é nós sabermos viver com o necessário. Não é ficar preso, claro, ao necessário, ao básico, mas sabermos nos sentir gratos por termos o necessário para a nossa vida. O que vier a mais, o que pudermos conquistar a mais, só virá a acrescentar. Mas eu não vivo sonhando e dizendo que eu só serei feliz quando colocando sempre essa condicionante para a minha felicidade. E num outro sentido, que é o sentido moral, que é aquele momento de consciência tranquila, de quando nós chegarmos ao final do dia, no nosso descanso, quando colocarmos a nossa cabeça lá no travesseiro,
podemos ter a certeza que hoje eu não prejudiquei ninguém, eu não dei motivo para que ninguém se queixasse de mim. Eu poder deitar e dormir, porque a maioria das insônias que nós sofremos na nossa vida são a perturbação da nossa consciência nos cobrando algo que eu escolhi, que eu estou vivendo e que não é o ideal nessa visão, nesse sentido moral. Quando a gente está em paz consigo mesmo, com a paz de consciência, o repouso vem, o sono vem, nós descansamos e um novo dia recomeçamos e seguimos em frente. Então, claro, excetuando os problemas, o lado patológico de alguma doença, de alguma coisa, mas na maioria das vezes é essa falta de uma consciência tranquila, do dever cumprido, de que nós estamos fazendo o nosso melhor. Mas também esses propósitos, esses sonhos, nós temos que não esquecer que um ciclo está se encerrando agora, um ano que está se encerrando, nós também tivemos oportunidades de acertar, de errar, mas sejamos gratos por tudo que vivemos. Normalmente deixamos para trás, esquecemos, mas quanto aprendemos, quantas oportunidades nós tivemos de aprender. Por isso o título, a base evangélica para essa noite, eu tirei lá de Tessalonicenses, um livro pouco usado do Evangelho do Novo Testamento, 5,18, onde tem uma pequena frase, pequena oração dentro desse versículo 18 que diz assim: em tudo dai graças. E essa parte, se não me engano, foi citada também por Santo Agostinho, um dos grandes cristãos que deixou história na filosofia e no cristianismo com seus pensamentos. E ele também tinha esse pensamento de fazermos tudo com amor e sermos gratos por tudo. Poderíamos nos questionar, mas eu tive perdas, eu tive dores, eu tive doente. Por que dar graça às situações difíceis que eu passei? Se nós não tivermos algum impacto, infelizmente a maioria de nós, se não tivermos momentos de tropeço na nossa vida, nós nos acomodamos. Passamos pela vida sem crescer, sem aquisições, sem evoluir. Porque nós vamos usufruindo daquele bem-estar, daquele comodismo, vamos aproveitando as coisas do dia a dia, principalmente as coisas materiais, mas quando vem a dor, quando vem uma doença, quando vem uma perda de uma pessoa muito próxima, nós paramos, refletimos sobre o sentido da vida e com certeza mudamos muita coisa em nossa vida. A maioria de nós precisa ainda das dores para se modificar, para evoluir mais depressa. Também isso foi questionado por Kardec e os espíritos responderam nesse sentido. Por que das dores? Por que das guerras até com tanta dor? Para que possamos evoluir mais depressa. Até porque somos imortais, mesmo nos conflitos mais dolorosos, pode morrer corpos, mas nunca espíritos, nunca almas. Então, aprendamos, questionemos o que podemos aprender com tudo que vivenciamos nesse ano, nesse ciclo que se encerra, para que a gente possa construir um novo ciclo mais elevado, mais proveitoso para o nosso crescimento espiritual. Eu trouxe um texto que é do Momento Espírito, é um programa da Federação Espírita do Paraná, que foi publicado em 31 de dezembro de 2024. Um novo ciclo, onde eles trazem essa reflexão principalmente do ano que se encerrou, porque o ano que está começando eu vou construir ele. Então, o que nós vivenciamos, como vivemos. E eles começam dizendo que na esfera do tempo finda mais um ano, e como algo insistente e repetitivo, a cada final de ciclo somos convidados a olhar para o que foi vivido, o presenciado. Olharmos para o que foi vivido. Quantos passos, mesmo que incertos ou equivocados, caminhamos neste ano?
passos que nos levaram para perto daqueles que amamos ou que nos afastaram deles. Esses passos que nos aproximam ou que nos afastam, eles são escolhas nossas. Foram escolhas que fizemos. Aqueles passos que nos aproximam, normalmente nós buscamos alguém que tem sintonia, alguém que é semelhante a nós. Para não dizer, algumas pessoas buscam alguém que pode lhe oferecer algo, mas se não for assim, nos afastamos. Às vezes até dentro da família, qualquer conflito, ou de amigos, qualquer conflito que surge na relação, simplesmente damos passos que nos afastamos. Nós queremos que as outras pessoas reflitam o nosso pensamento, a nossa forma de viver. E nós não somos iguais. Cada um pensa de um jeito, cada um interpreta de um jeito. No pensamento do outro, talvez ele ache que ele esteja certo e que eu esteja errado. E como nós todos somos ainda aprendizes da perfeição, quem garante que eu estou certo? Quem garante que o outro está errado? Então, dentro nessas dificuldades de entender essas diferenças que existem nas relações, perdoar aquele que ainda falha conosco, procurar amar o outro do jeito que ele é, focando naquilo que tem de bom, de positivo, porque todos nós temos coisas boas também. Quando a gente foca naquele lado negativo, a nossa convivência se torna insuportável. Mas quando na mesma pessoa nós mudamos esse foco para aquilo que ela pode oferecer, aquilo que ela já construiu de bom, nossa convivência se torna bem diferente. Então demos passos sempre de nos aproximarmos, nunca de nos afastar, porque todas as relações, todas as pessoas sempre têm alguma coisa a nos ensinar. Até mesmo aquelas pessoas que agem equivocadas, só cometem erros, elas podem estar nos ensinando aquilo que eu não devo colocar em prática na minha vida, porque eu estou vendo a escolha dela, eu estou vendo o que ela está conquistando, o que ela está colhendo dessas escolhas erradas. Então, eu não faço porque eu não quero ter a colheita que ela está tendo. Então, até mesmo as pessoas mais equivocadas têm a nos ensinar. Observemos e aprendamos com elas, dando passos que nos aproximem. Ou esses mesmos passos nos conduzirão a lugares jamais sonhados ou idealizados, plataformas de conquistas, de lauréis. Busquemos uma formação, buscamos o estudo que nos eleve o intelecto, o estudo que nos eleve a moral, que nos faça entender melhor a vida e a vida de ser humano que somos, de ser humano inteligente, de espíritos inteligentes que caminham em direção à perfeição. E só pelo estudo, só pela busca do conhecimento, nós vamos fortalecer a nossa fé, a verdadeira fé, a fé raciocinada. Então busquemos construir no estudo, e a casa nossa aqui, e os livros, e hoje o sistema de internet, tem todo tipo de acesso para todos nós, em todos os níveis de estudo. Só não estuda hoje quem realmente não quer. Busquemos, isso é uma coisa que são arquivos que nós vamos construindo no nosso espírito que jamais se perderão. Mesmo com a destruição do corpo, esse conhecimento estará gravado no espírito. Isso explica, muitas vezes, aquilo que nós temos dificuldade de entender sem essa visão reencarnacionista, sem essa visão da aquisição do espírito. Explica aquelas crianças que vêm com aptidões tão profundas, tão diferentes das demais, do mesmo padrão, do mesmo nível de idade. Então, busquemos sempre esse conhecimento, essas conquistas desses lauréis, que possam nos tornar seres mais humanos, mais elevados. Quantas palavras pronunciadas, palavras em momentos de felicidade, também em momentos de dor e sofrimento, de lamentos, palavras que tiveram o poder de acalentar e consolar, infundir esperança quando o desânimo se fazia presente. O poder da palavra, palavra bem colocada, quando alguém ao nosso lado precisa desse amparo, precisa de uma orientação, quando nós estamos bem sintonizados, nós estamos em paz conosco mesmo, estamos com o nosso padrão
elevado, de sintonia, a espiritualidade vai usar qualquer um de nós. Aquele que se prepara melhor, que estuda, que tem mais conhecimento, tem mais condições de fazer esse trabalho melhor. Mas não quer dizer que um nem que outro que não tem esse mesmo conhecimento não possa ter uma palavra de consolo, ter uma palavra de amparo. Então, eu não preciso ser um terapeuta, eu não preciso ser um trabalhador aqui do diálogo fraterno que a casa oferece para poder dar algum consolo, alguma palavra para alguém que nos procura, às vezes à beira de desistir de tudo, desistir da vida, inclusive, porque deixamos que a espiritualidade nos inspire. Tenho certeza que todos vocês, em algum momento, que algum amigo, que algum familiar chegou com dificuldade, com desespero, pode-se dizer até, vocês encontraram palavras de consolo que não sabem de onde tirar. É nossos guias nos amparando, nos inspirando para ajudar aqueles que estão fraquejando na sua jornada. Deixemos que eles nos usem nesse sentido. Não fujamos do trabalho, usamos do poder que a palavra pode ter para auxiliar. Quantos olhares trocados ao longo desses meses, olhares que transmitiram amor, compreensão e encorajamento. Talvez alguns momentos de incompreensão, até certo distanciamento, olhares que revelaram nossas emoções mais profundas. O olhar reflete o brilho da alma. Podemos fechar a boca, calar a palavra, podemos desviar, fugir, mas quando nós olhamos no olho do nosso companheiro, nosso irmão, nós vemos se a sua alma brilha ou se traz sombra. O olhar não tem como nós escondermos emoções. Quando nós aprendemos a falar, e é uma coisa que nós temos que buscar, é falar olhando no olho do outro. A energia é diferente, o entendimento de que o outro está vivendo, que está sentindo é diferente. Facilita muito o entender o outro. Então, tem uma doutrina que faz um exercício nesse sentido do olhar. Experimente para vocês verem a sensação que traz. Chegarmos bem próximo de um espelho, olharmos direto em nossos olhos por algum tempo. A sensação pode ser desagradável para alguns, porque tu está vendo como se estivesse vendo o fundo da tua alma, o sentimento que rola no fundo da tua alma que muitas vezes nós mesmos desconhecemos. Algumas pessoas já me relataram que sentiram medo de si mesmo nesse momento. Então, a força, a energia do olhar é muito grande. Quantos olhares nós tivemos nesse ciclo que se encerrou, que nos deram um amparo, que nos deram confiança, ou que nós passamos esse amparo, essa confiança a quem precisava. Quantos sorrisos oferecidos, sorrisos tímidos, sorrisos espontâneos, de pleno contentamento. O sorriso pode mudar o dia de uma pessoa. Quando nós passamos por alguém na rua, às vezes triste, cabisbaixo, cumprimentamos com um sorriso. Isso pode ser o único momento daquele dia, como a Mary diz, que aquela pessoa teve alguém que lhe olhou e lhe enxergou como ser humano. Pode ser que ela tenha saído de casa em um momento de discussão, de desarmonia, e está indo pensando em fugir de tudo, que a vida não tem porquê, que não tem sentido, pensando que aí já vem aquelas influências mais perniciosas, mais negativas, mas alguém que ele enxerga, que ele tem um sorriso, que ele traz alguma palavra, pode mudar o dia dessa pessoa. Cumprimentemos, mesmo que a gente não reconheça, mas cumprimentemos e cumprimentemos com um sorriso no rosto. Isso vai fazer uma diferença, com certeza, para quem está nessa condição mais difícil, em provas mais difíceis da vida. Se ela não estiver, se estiver feliz, ela vai ficar melhor ainda. Não custa nada
E todos nós podemos oferecer essa energia de um sorriso, de um abraço, se possível. Outros um tanto forçados, pode ser, por algum motivo, mas que ainda assim iluminam os dias de quem nos cercava, infundindo novo alento para que avançasse mais um passo. Conclui a mensagem. Quantas lágrimas derramadas, lágrimas de alegria por conquistas alcançadas, lágrimas de tristeza em despedidas ou ante desafios que pareciam insuperáveis. As lágrimas, como o olhar, é aquilo que nós não conseguimos controlar. Quando a emoção nos toma conta da alma, quando a tristeza nos invade a alma, ou quando uma conquista muito grande nos traz aquela alegria profunda, as lágrimas brotam de forma incontrolada de nossos olhos. Deixemos que elas venham, elas expressam o nosso sentimento. E principalmente nos momentos mais dolorosos, mais difíceis, essas lágrimas podem ser a válvula de alívio para aquilo que está pressionando o nosso peito, nossa alma, sentindo o nosso coração, aquele taquicardia. É a válvula que vai aliviar toda essa pressão. Talvez isso seja uma das justificativas que os homens, principalmente os homens gaúchos, ainda têm tantos infartos porque não pode deixar. O homem não chora, o homem não tem sentimento, o homem tem que suportar tudo. Suporta até quando? Até estourar alguma artéria? Será que se deixássemos, se ainda temos essa dificuldade em público, a gente brinca muito com o Ramatiz aqui, porque é o nosso chorão, mas ele está certo, a emoção vem, tu tem que deixá-la fluir. Se temos essa dificuldade, se não somos ainda essa pessoa que temos esses traumas ainda, que usemos de algum momento mais íntimo, aquela lágrima no nosso travesseiro, aquela lágrima em nosso quarto íntimo, mas deixemos que ela alivie toda essa pressão que está em nosso peito. E quando alguém, por mais que possamos não compreender, alguém chorar por coisas que aparentemente possam parecer banais, insignificantes, sem motivo, saibamos que se para mim é algo tranquilo, algo que consigo viver sem problema, pode ser que para o outro esteja doendo muito. Pode ser que aquilo que não dói em mim, porque pelas nossas diferenças, no outro doa muito. Não critique, respeite. Respeite a dor do outro. Respeite a forma com que ele vive a sua dor. Ajudemos mesmo assim, sem questionar, sem aquela pergunta tão banal e que machuca tanto quem está sofrendo. Tu tem tudo. Por que tu está assim? Por que tu está sofrendo? Alguém por acaso estaria sofrendo por escolha? Eu quero sofrer porque eu gosto de sofrer? Ninguém vive um sofrimento, uma dor por escolha. Se está sofrendo, tem um motivo sim. E se eu não puder ajudar, então que pelo menos eu me cale, se eu não tiver uma palavra, não quiser usar de uma palavra de conforto e de ajuda para quem passa por essas situações. Quantos silêncios compartilhados, silêncios que falaram mais do que palavras, que trouxeram a paz ou revelaram a dor oculta em nossos corações. Quando se ama de verdade aquela pessoa que está ao nosso lado, as palavras são só acréscimos. Só o fato de estarmos juntos, trocando naquela energia da presença, já é o suficiente. São Francisco diz que recebeu uma orientação do Cristo, que ele fosse e pregasse. Se fosse necessário, usasse de palavras. Que o silêncio, o exemplo de como nós vivemos, enfrentamos as nossas dificuldades, como nós enfrentamos as nossas alegrias, como vivemos os nossos dias, pode ser mais importante, principalmente para filhos que educamos, do que palavras,
que nós não vivemos, que nós não praticamos. Nós falamos seguido aqui a importância do estudo, que nós estudamos sempre, o Espírito estuda a vida toda. Mas se eu estudar e conhecer todas essas obras básicas, todas as obras complementares, mas não viver isso, não colocar em prática de minha vida, de nada adianta. Serão só palavras, são só símbolos retinantes, como fala Paulo na sua carta aos Coríntios. Só som metálico que não toca corações, que não traz sentimento, que não traz vivência. Quantas lições, desafios e momentos de superação. Cada dia trouxe consigo uma nova oportunidade de aprendizado. E mesmo nos momentos de dor, de incerteza, havia sempre uma semente de crescimento. O que nos pareceu difícil, na verdade, estava moldando nossa alma, conduzindo-nos a uma melhor compreensão de nós mesmos e de nossa jornada. Cada experiência vivida, cada dia vivido, foi algo que nos fez nos conhecermos melhor e planejarmos melhor os dias desse novo ciclo, desse novo ano que se inicia. A vida é um constante progresso, inseridos na lei da ação e reação. Se nós sabemos que a vida é ação e reação, é semeadura e colheita, se nós estamos vivendo hoje alguma coisa, alguma situação que não está confortável, que eu mude, que a cada dia, esse novo ano é a oportunidade de mudar o tipo de semente que eu semeei no ano anterior. Eu mudar a forma com que eu vou viver esse ano, as escolhas diferentes. Nós temos uma tendência de querer que a nossa vida mude, que a nossa vida melhore, mas não mudamos as nossas atitudes. Como que nós vamos mudar a colheita se nós continuamos botando a mesma semente na terra? Como que nós vamos mudar o nosso amanhã se nós continuamos vivendo da mesma forma? Mudemos a forma com que estamos vivendo hoje e teremos um amanhã diferente da forma com que eu gostaria de viver. O que plantamos neste ano, colheremos no futuro. As nossas escolhas, por menores que pareçam, são pedras que pavimentam o caminho da nossa existência e ajudam a construir felicidade. Que forma de felicidade eu quero para a minha vida? Eu estou construindo ela, eu estou procurando trazer para o meu dia a dia algo que seja construtivo para essa felicidade que eu almejo. A moeda do amor é a verdadeira riqueza da alma. É a que devemos buscar acumular em nossos atos, palavras e pensamento. Amem como eu vos amei. O grande mandamento do Cristo que ficou registrado no Evangelho de João. Talvez nos queixamos que como que eu vou amar como Cristo amou? Eu não sou o Cristo. Mas comecemos a imitá-lo, a imaginar como ele agiria. Procuremos, dentro da nossa limitação, amar o mais próximo possível da forma com que ele nos amou. As dificuldades que enfrentamos são degraus que nos conduzem a patamares mais elevados. Cada momento, cada dificuldade, pode ter certeza que é um degrau que nos eleva cada vez mais ao encontro dessa felicidade, ao encontro de Deus, da perfeição. Cada um de nós é capaz de superar os percalços do caminho, pois sabemos que a ninguém é dado um fardo maior do que possa carregar. Todos nós reencarnamos com provas, às vezes expiações, com um fardo em nossas costas. Esse fardo tem um peso que, toda certeza, nós temos força de carregá-lo. Não tem por que nós desistirmos de carregá-lo. Mas acontece que, às vezes, em vez de eu fazer o que aqui é realmente a proposta da reencarnação, que é eu ir despojando o peso desse fardo, e quando chegar ao final da minha vida aqui, da minha existência aqui, ele esteja mais leve, às vezes a gente começa a fazer escolhas contrárias.
começa a fazer coisas comprometedoras e nós vamos acrescentando peso nesse fardo. E aí sim, se eu, em vez de tirar o peso, se eu mudar, se eu me melhorar, eu começar a acrescentar peso, pode ser que chegue uma hora que ele se torne insuportável, o seu peso, e eu não consiga carregar. Então, se ele se tornar muito pesado, se eu sentir que eu não estou podendo carregar, procure alguém que possa me ajudar a carregar. Procure ajuda médica, terapêutica, espiritual. Procure um lugar onde alguém possa me ajudar a despojar desse peso ou a me ajudar a carregar ele. Ante ao novo ano, tenhamos em mente que, assim como o sol sempre nasce após a noite mais escura, cada ciclo que se renova nos faz novas chances de recomeço. Cada amanhecer é por si só uma oportunidade de renovação, de crescimento e de transformação. Imaginemos então os novos dias que nos serão oferecidos, que chegamos a eles com o coração leve, à disposição para o perdão, no peito e a fé renovada. A fé em Deus, a fé na espiritualidade, mas nunca esquecendo da fé em nós próprios, de sabermos que nós somos capazes, porque se eu não acreditar em mim, na minha capacidade de conquistas, como que eu vou conquistar alguma coisa? Se eu já me acharem sem força, sem condições, como que eu vou construir? Eu tenho que acreditar primeiro em mim. O amanhã que Deus nos oferta é a nossa nova oportunidade de felicidade e paz. Trabalhemos por merecê-lo. Nos esforcemos e trabalhemos por merecê-lo. E nós iremos conquistando dia a dia desse novo ciclo todos os nossos sonhos. E relembrando, em tudo dai graça. Tessalonicenses 5,18. Que Deus nos abençoe. Depois de